Oi, gente, tudo bem? Passando aqui pra gente conversar mais um pouco. E eu tava falando aí com vocês sobre sonhos, então hoje eu vim falar sobre as maneiras que Deus fala com a gente. Também faz parte, né? O sonho, ele é uma das maneiras, mas o Senhor, ele usa outras maneiras para falar. E aí eu quero começar falando sobre a Bíblia. Quando a gente lê, estuda, pratica a palavra do Senhor, a gente grava dentro da gente. Aí, quando a gente está passando por alguma dificuldade ou alguma situação que a gente precisa lembrar, o Espírito Santo, ele traz à nossa memória aquilo que a gente já tem. Amém? E aí a gente ora, pede ao Senhor e Deus, ele ministra às vezes uma palavra ou outra dentro do nosso coração e é a maneira dele falar. Houve uma época, houve uma época que Deus, ele falava muito comigo através da passagem de Jonas. Não fuja daquilo que o Senhor tem chamado você para ser. E aí essa palavra me caçava. Quando eu ia ler, lia essa palavra. Quando eu parava para escutar uma pregação, era sobre essa palavra. E o Senhor, ele fala com a gente dentro da palavra. E traz à nossa memória aquilo que a gente já conhece. Você está precisando de alguma coisa e vem aquele versículo. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. Então, se encha da palavra do Senhor, busque a palavra do Senhor, entenda aquilo que você está lendo e o Senhor, ele vai te abençoar. Os outros, eu coloquei aqui 3, né, juntos, para a gente poder conversar sobre eles. Sonho, a voz audível e a visão. Amém? E para falar sobre a voz audível, vamos falar desse que é o mais... Eu acho que deve ser o mais difícil de entender, né? É meio louco pensar que Deus, ele pode falar com uma voz assim e a gente aqui simplesmente ouvir a voz dele alto assim, falando normal. Ele fala. E aí eu poderia começar bem lá de trás. Por exemplo, Caim. Disse Deus a Caim. Né? Como que ele disse isso? Uma voz. Mas eu vou começar com Abraão. Né? Vamos falar sobre Abraão. No capítulo 12 de Gênesis, a Bíblia diz assim: Disse Deus a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu lhe mostrar. Não está dizendo que foi visão, que foi sonho, que foi nada disso. Está dizendo que simplesmente uma voz, né? Disse Deus como? Uma voz veio e disse a Abraão. E no capítulo 15, diz assim, ó: veio a palavra do Senhor a Abraão em visão. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Então aqui já foi uma visão que Abraão teve, tá? Aqui diz exatamente isso, quer dizer, ele estava parado, provavelmente, e de repente essa visão pode ter sido, sei lá, ele pode ter fechado o olho e visto com o olho fechado, ou ele pode ter simplesmente visto na frente dele com os olhos abertos mesmo. E tem visões que são também dentro dos sonhos. Como assim? Por exemplo, Jacó. Jacó, ele estava deitado com a cabeça numa pedra, né, enquanto ele fugia da face do seu irmão. E aí ele teve uma visão. Ele viu uma escada onde ele estava deitado. E essa escada subia e descia anjos. Então ele sonhou, certo? Mas dentro do sonho ele teve uma visão. Mas vamos voltar para Abraão. No capítulo 17, no 12, disse Deus a Abraão. No 15, teve Abraão uma visão. E no 17, olha que interessante e a intimidade de Abraão. No 17, Deus, ele desce, deixa eu ver aqui. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou o Todo-Poderoso. Apareceu. Aqui está escrito apareceu. Tem algumas versões que diz assim, desceu Deus. Para você ver como é que é tão intenso. Desceu. Aí eu fiquei pensando, gente, desceu Deus. Desceu Deus. Deixa eu ver se eu acho aqui.
tem uma outra parte aqui desse mesmo versículo que diz subiu. Eu não vou achar aqui, né, procurando assim. Mas esse capítulo aqui é o capítulo 17, né? No primeiro versículo diz, apareceu Deus a Abraão. Se você for ler lá no finzinho do mesmo capítulo, ele diz alguma coisa referente de que Deus subiu, Deus saiu da presença de Abraão. Isso significa que realmente Deus estava ali com Abraão, gente. Isso é muito intenso. E Deus, ele faz, né? E ele faz desta maneira. E, por exemplo, Abimeleque também, né? Porque antigamente Deus, ele falava com os profetas, com os reis. E para Abimeleque a gente vê que Deus, ele veio a Abimeleque durante um sonho, né? E diz, restitui a mulher a Abraão, pois é profeta e casada, né? E aí Deus, ele aparece em sonho a Abimeleque para avisar de que ele estava com uma mulher que era casada. Fico pensando, né? Se Deus fosse fazer isso, gente, com todas essas... Vamos mudar de assunto. Ai, visão, deixa eu ver, sonho, vamos lá. Deus, ele fala então com a voz audível, né? Deus, ele fala através da palavra. Deus, ele fala através de sonhos e de visão. A visão é aquela coisa clara, você está vendo ali e pronto, acabou. Agora o sonho, ele já é um pouco mais complexo, né? O sonho, geralmente, ele tem aquela historinha, mas a maioria dos sonhos, quase todos, primeiro, Deus, ele vai usar símbolos que você entenda. Amém? Ele vai falar de uma maneira que você compreenda o que ele está falando. Então, às vezes, o símbolo que está dentro do sonho é algo que só você vai entender. Mas, a maioria das vezes, os símbolos dos sonhos estão até mesmo na Bíblia. Por exemplo, casa. O que significa casa na Bíblia? Casa é família, né? Casa é a vida, nossa vida pessoal. O que significa água na Bíblia? Cristo, ele é a água que limpa, que purifica. E aí, se por acaso essa água está suja, então algo precisa ser limpo pela água que purifica, que é Cristo. Amém? Então, os sonhos, eles vêm com símbolos e símbolos que nós precisamos entender diante do Senhor. E para finalizar, quase finalizar, eu anotei aqui dizendo assim, ó, nem sempre o que Deus tem para te comunicar, ele vai comunicar, esclarecer na mesma hora. Às vezes você teve uma visão, talvez você não entenda a visão na mesma hora. Às vezes você não vai compreender aquela palavra que o Senhor, ele te deu naquele momento. Mas conforme os dias, o Senhor, se você buscar, o Senhor, ele vai trazendo a revelação daquilo para você. Amém? Deixa eu tentar dar um exemplo. Eu não vou conseguir dar um exemplo que vocês possam entender. Mas às vezes Deus, ele dá um símbolo, e você, conforme o tempo, Deus, ele vai ministrando dentro do seu coração o que ele está querendo dizer com aquele sonho ou com aquela visão que ele te deu. A maneira mais difícil, agora sim para finalizar, tá, gente? Que Deus, ele fala com a gente, que para mim é a mais difícil, quando ele fala com a gente dentro da gente. Aqui dentro. É a maneira mais difícil. Porque a gente precisa conseguir ter muita sensibilidade para identificar quando é ele que está falando ou quando é a gente que está falando. E geralmente, né, até falei isso em algum outro vídeo, a voz do diabo, ela sempre é aquilo que a gente quer fazer. Porque é a nossa carne, né? Isso aqui não tem nada a ver fazer, não. Ninguém nem vai saber, ninguém nem vai ver. Vou fazer. Agora, a voz de Deus, geralmente como é que é a palavra? Combina. Não. Vai contra a nossa vontade. Geralmente. Porque ela vem para combater a carne. Então é onde a gente pensa, vou acordar de madrugada para orar. Isso não é de Deus, não. Acordar de madrugada para orar, olha, eu que o diga. Meu Deus. Então acaba vindo contra a nossa vontade. E geralmente é assim, a gente está lá pensando um outro assunto e vem aquele pensamento que
corta o nosso raciocínio para falar uma outra coisa. É Deus, gente. Às vezes uma ideia, às vezes uma solução, né? Ou às vezes também algo que a gente talvez não queira tanto fazer. Essas vozes são as vozes de Deus dentro da gente. Né? Aquela voz que vem para confirmar. Deus, ele vem, fala, mas ele confirma, mostra. E nós precisamos estar muito sensíveis e próximos dele para conseguir identificar a voz dele. Vocês conseguem conhecer a voz do pai de vocês, da mãe de vocês, carnal? É intimidade. Então, seja íntimo do Senhor para que você também possa identificar a voz dele, amém? Beijos, até a próxima.